Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária e atualmente eu estou no 7º semestre de faculdade. Hoje eu vou explicar a vocês 7 casos clínicos sobre distúrbio ácido básico. E é aqui, né, que vai entrar a acidose, a alcalose, podendo ser metabólica ou respiratória. Esse conteúdo está na matéria Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, que é uma das matérias que eu estou cursando, né, atualmente, né, no 7º semestre. Os casos clínicos, né, são, né, sobre hemogasometria, que é a mensuração dos gases, né, da pressão parcial do CO2, da pressão parcial do oxigênio, do pH, do bicarbonato. Esse quadro aqui ele é muito importante, eu já vou explicar isso para vocês. Normalmente, né, para fazer a hemogasometria, é coletado o sangue arterial do animal, mas também pode fazer com sangue venoso, mas se interpreta melhor com o sangue arterial. E isso eu vejo muito no meu estágio. Bom, caso você não tenha nenhuma informação sobre esse conteúdo, é importante que você assista primeiro a minha aula, onde eu falo sobre a teoria. Eu explico toda a teoria. Você precisa ter essa base, né, para você solucionar os casos clínicos. Então, eu vou deixar o link, ó, aqui do lado. Então, assiste primeiro, caso você não souber de nada, tá? Eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição. Então, assiste primeiro e depois vem para esta aula. Agora, se você já tem uma noção, é só continuar comigo aqui, tá bom? Então, aqui nós temos esse quadro que a gente vai usar muito, né? Que vai falar o pH, né? Se o pH está baixo ou alto, o HCO3 e a pressão parcial do CO2. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Continuando, então, para solucionar os casos clínicos, a gente precisa seguir 2 passos importantes. O primeiro passo é olhar para o pH, né? Para interpretar, né, esse caso clínico, a gente tem que analisar esse pH. Tá ácido, tá básico? Primeiro a saber é se é uma acidose e uma alcalose, tá bom? E depois, o segundo passo é olhar para a pressão parcial do CO2 e o bicarbonato. Se tiver alguma alteração na pressão parcial do CO2, eu já sei que a disfunção é respiratória. E caso tenha alguma disfunção, uma alteração no bicarbonato, nesse caso, eu já sei que é uma disfunção metabólica. Então, esses são os primeiros passos, né? Os 2 passos que a gente tem que fazer em todos os casos clínicos. Vamos começar então aqui com o primeiro caso clínico, tá? Vou pegar aqui, esse aqui. Bom, primeiro caso clínico, então o primeiro passo é o pH. A gente vai dar uma olhada no pH aqui que está 7,30, certo? O pH normal, no parâmetro normal, o pH neutro, é de 7,35 a 7,45, que é aqui, ó, no começo. Aqui, tudo que estiver abaixo de 7,35, ele vai ser classificado como ácido. E acima de 7,45, ele é classificado como alcalino, tá? Então, aqui eu tenho uma acidose e desse outro lado eu tenho uma alcalose. Abaixo de 7,35, uma acidose. Acima de 7,45, uma alcalose. Porque o pH neutro vai de 7,35 a 7,45. Então, continuando. A pressão parcial de CO2 que me dá esse caso é 52. Então, eu venho aqui e vejo pressão parcial do CO2 tem que estar de 35 a 45. E o caso clínico me dá que ele tem 52, ou seja, ele tem uma disfunção, porque ele está aumentado, certo? 52 está acima de 45. E aqui, esse pH 7,3, né, como eu já tinha falado, ele está abaixo, né, de 7,35, então ele está me dando uma acidose, né, porque o pH está baixo. E aqui a pressão parcial do CO2 está acima dos parâmetros aqui, então tem uma disfunção, né. E esse HCO3, ele me deu 24, eu venho aqui, procuro o HCO3, que aqui está aqui embaixo, e tem que estar de 22 a 26, e o caso clínico me deu 24, ou seja, está ok, está normal, tá? Então, aqui está normal. Agora, a gente vai aqui para o quadro. Se o pH está baixo, ou eu tenho esse, certo? Ou esse aqui. Aí, eu vejo
que o HCO3 está normal. Aqui, ó, HCO3 normal, certo? E ele me deu que a pressão parcial do CO2 está acima, então está tendo uma disfunção. Então, eu venho aqui, ó, porque ele completa tudo. Pressão parcial do CO2 está acima, o HCO3 está normal e o pH está baixo. Tudo isso me dá uma acidose respiratória. E é o que deu aqui esse caso clínico, acidose respiratória, tá bom? Então, esse quadrinho, ele ajuda muito, tá? É importante que todo mundo saiba interpretar esse quadro. Agora, vamos para as possíveis causas. Quais são as possíveis causas para ter, né, para esse animal ter tido uma acidose respiratória? Então, ó, pode ser uma depressão do centro respiratório, né? Que é o que acontece na anestesia, o animal ele fica muito tempo com a hipoventilação e assim ele pode entrar em uma acidose respiratória. A segunda possível causa é uma obstrução do trato respiratório. Por exemplo, um corpo estranho, um tumor, né, que pode estar na traqueia, qualquer fator que vai dificultar a troca gasosa e vai favorecer a permanência de gás carbônico no corpo do animal. Ele vai ter uma acidose respiratória. Aqui na terceira, doenças pulmonares. Aqui nós temos a pneumonia, ou pode ter também um derrame pleural, ou metástases. Doenças neuropulmonares. Nesse caso aqui, nós temos uma alteração motora, né, do corpo do paciente que vai, de forma gradativa, vai piorando, né? E isso inclui os músculos torácicos, que são os músculos que vão auxiliar aí na respiração. Então, o paciente vai tendo, assim, uma dificuldade respiratória. Em animal, isso acontece em humanos. Agora, em animal, isso em humanos eu falei da alteração motora do corpo, né? Que vai também afetando o músculo torácico e o humano vai tendo problema respiratório. No animal, a gente pode ver por intoxicação de toxina botulínica. A toxina botulínica, ela causa uma paralisia flácida, inclusive da musculatura da caixa torácica, né? E assim o animal ele não tem força para a expansão e dessa forma ele pode sim entrar em uma acidose respiratória e também tem outras causas possíveis aí de uma acidose respiratória. Agora vamos para o nosso segundo caso clínico. Então, primeira coisa que a gente vê, pH 7,32. Aqui eu tenho um pH de 7,35 a 7,45. 7,32 está abaixo de 7,35. Lembra, se está abaixo, nós temos uma acidose, certo? Aí a gente vem aqui, pressão parcial de CO2, 42. Eu venho aqui, né, nessas informações aqui, pressão parcial de CO2 de 35 a 45. 42 está dentro, né, disso daqui. Então, aqui está normal, está ok. E o HCO3, 19. Eu venho aqui, procuro nas minhas informações, encontrei aqui embaixo, 22 a 26 tem que estar. Só que não, ele está 19. Então, ele está baixo, certo? Então, aí eu venho para o meu quadrinho. Eu sei que o pH é baixo, então vem aqui, ó, pH baixo, ou é aqui, deixa eu pegar outra caneta, vou pegar uma caneta vermelha. Ou é aqui, que é o pH baixo, ou pode ser também o HCO3, né? Ele me dá que ele está baixo também, ó. Então, aqui, ó, flechinha para baixo. Então, aqui, certo? E aqui, ele me deu que a pressão do CO2 é normal. Então, vem aqui, ó, pressão do CO2 normal. Então, aqui deu certinho, ó. Um pH baixo, certo? Então, é uma acidose, porque pH baixo o pH baixo só pode me trazer uma acidose, né? Um HCO3 baixo, isso também vai me trazer uma acidose. E pelo fato de ser HCO3 que está tendo uma alteração, eu já sei que é um distúrbio metabólico. Porque se fosse uma pressão parcial do CO2, que é um gás, seria respiratório, que foi no caso anterior. Mas nesse caso, ele diz que a pressão parcial do CO2 é normal. Então, como ele é normal, e aqui eu só tenho uma alteração do bicarbonato, porque ele está diminuído, eu tenho então uma acidose metabólica, certo? É só olhar o quadrinho aqui. Então, aqui nesse caso, nós temos uma
acidose metabólica. Mas quais são as possíveis causas da acidose metabólica? A primeira causa, a cetoacidose diabética. O animal diabético, né, ele começa a produzir ácido. Ele não tem glicose, né? Então, ele vai tirar lá da gliconeogênese, vai formando o ácido lático, ácido pirúvico, e assim, dessa forma, ele vai acumulando ácidos. Insuficiência renal. É o paciente, ele não consegue eliminar o ácido, né? Então, ele vai deixando de absorver o bicarbonato. O bicarbonato é que vai neutralizar, né, os H+, né, os ácidos. Então, ele não consegue absorver esse bicarbonato e aí tem um acúmulo de ácidos. Diarreia grave, que é um distúrbio hidroeletrolítico. Ele perde eletrólitos e perde principalmente os tampões, que vai auxiliar aí na neutralização dos ácidos. Então, com isso, ele vai poder entrar aí numa acidose metabólica. Ingestão de salicatos, jejum prolongado. O animal ele não tem energia, então ele tira energia da reserva e acaba originando os ácidos, ácido lático, ácido pirúvico, e assim resulta em uma acidose metabólica e também tem outras causas, né? Muito bem, vamos para o terceiro caso clínico. Vamos lá, então. O primeiro passo, como eu falei, olhar o pH 7,49. Então, vem aqui pH 7,39, 7,45. 7,49 está acima de 7,45. Então, eu tenho um pH aumentado, certo? Aqui tá ruim essa caneta, vamos pegar outra aqui. Essa parte que tem que ser mais clara mesmo. Vou pegar essa aqui. Então, 7,49 está aumentado. Se está aumentado, eu tenho uma alcalose, certo? Que está bem acima. Pressão parcial de CO2 está 33. Eu venho aqui nas informações. Ele deve estar de 33 a 45. Só que ele está aqui 33, então ele está baixo. Pressão parcial de CO2 está baixo. Está tendo uma alteração no CO2, certo? O que eu posso já imaginar aqui? Se tem uma alteração no gás carbônico, na pressão parcial de CO2, eu já sei que é um gás, então é algum distúrbio respiratório, algum problema respiratório esse animal está tendo, tá? Aqui, no bicarbonato, tem 23. Aí eu venho aqui, HCO3 de 22 a 26, ele está aqui dentro, porque ele é 23. Então, ele está normal, ele está ok. E agora, nós vamos para o quadro, tá? Um pH alto, alcalose, né? Então, o pH aqui é alto, pH aqui é alto, certo? Só que eu sei que o HCO3 é normal. Então, vem aqui, ó, HCO3. Ele é normal e normal. Então, aqui, ó, já bateu, ó, porque aqui o pH, ele é alto e o HCO3 é normal. E aqui me deu que a pressão parcial do CO2 é baixa. Aqui, ó, a pressão do CO2 é baixa, ó. Então, tá tudo certinho aqui. Pressão parcial do CO2 é baixa, HCO3 normal e o pH é alto. Se o pH é alto, é uma alcalose. Se tem alguma disfunção no gás CO2, eu sei que o problema é respiratório. Então, aqui eu tenho uma alcalose respiratória. Então, esse é o caso clínico terceiro, né? Alcalose respiratória. E quais são as suas possíveis causas? Primeiro, qualquer causa, né, que bloqueie e que permita que o gás carbônico, né, fique circulando. Então, nesse caso aqui, que vai ter um bloqueio disso, vai ser uma ventilação mecânico excessiva, uma hiperventilação. O animal, né, ele está sendo anestesiado, o anestesista não tem muita experiência, então ele tem medo que o animal entre em uma acidose respiratória. Então, assim, ele aumenta o fluxo respiratório, o animal ele hiperventila de forma mecânica. E dessa forma, vai expelir, vai sair muito gás carbônico. E quando sai muito gás carbônico, o gás carbônico leva junto com eles os H+, né? Então, isso vai dar uma alcalose. A hiperventilação mecânica, ela, né, pode trazer uma alcalose. A febre elevada. O paciente, né, com febre elevada, ele acaba entrando em taquipneia, que é uma respiração rápida. E isso vai fazer com que saia muito CO2, muito gás carbônico. Então, ele pode, né, hiperventilar. Então, isso daí vai trazer uma alcalose. Bacteremia é o mesmo esquema da febre, tá? Insuficiência hepática.
A alcalose ela acontece, né? Porque o fígado tem várias reações químicas aí, então vai interferir também, né? Vai apresentar alterações aqui no fígado. E também o hipertiroidismo. Vamos para o caso clínico 4. Vamos lá, então. pH 7,49. Eu venho aqui 7,35 a 7,45. Esse pH, ele está o quê? Ele está acima de 7,45, ou seja, ele está alto, tá? Então, coloco uma flechinha aqui para cima. Se é um pH alto, eu já sei que ele está em alcalose, né? Isso aqui já tem que saber, tá, gente? pH baixo, acidose, pH alto, alcalose. Pressão parcial de CO2, 44. Eu venho aqui nas informações. Pressão parcial de CO2. Tem que estar de 35 a 45. Olha só, ele está dentro. Então, ele está normal. Por que ele está normal? Porque ele é 44. E ele está entre 35 a 45. Então, 44 está aqui. Tá? Então, aqui ele é ok. Aqui nós temos o bicarbonato, que me deu 32. Então, vem aqui nas informações. Bicarbonato tem que estar de 22 a 26. Ele está acima de 26, então aqui ele está com a flechinha para cima. Então, agora a gente vai lá para o quadro. Se o pH é alto, ele pode ser ou uma alcalose metabólica, certo? Ou ele pode ser uma alcalose respiratória, certo? Só que a pressão parcial do CO2 deu normal. Então, aqui, ó. Pressão parcial do CO2 deu normal. Aqui, ó, normal. Então, nesse caso clínico, só pode ser isso, ó, porque está normal e aqui o pH está alto. Vamos ver se está certo aqui, só está faltando esse dado, que o bicarbonato, ele está alto. E eu venho aqui e vejo que é 32, que ele está alto mesmo, porque aqui tinha que ser de 22 a 26, ele está alto, deu 32. Então, aqui deu tudo certo, olha, a pressão parcial do CO2 normal, ó, CO2 normal, o bicarbonato está alto, HCO3 alto, e o pH também está alto, aqui, ó, alcalose. Então, tudo isso daqui me deu alcalose metabólica, certo? Por que metabólica? Metabólica é porque teve uma disfunção no bicarbonato, tá? Se fosse uma alteração no gás carbônico, aí seria respiratória. Agora vamos para as possíveis causas da alcalose metabólica. A primeira, né, que a gente fala aqui é a estenose pilórica. Então, acontece, né, a alcalose metabólica quando tem qualquer razão, né, que impede a troca gasosa. A estenose pilórica, que é uma hipertrofia do piloro. O piloro é a última porção do estômago, onde ele é tipo uma portinha, né, que vai ajudar aí ao quimo, né, que é a matéria que está no estômago, ir para o intestino delgado. Então, vai ter uma hipertrofia aí. Então, vai ter uma dificuldade para passar o alimento do estômago para o intestino delgado, tá? Então, é uma hipertrofia do piloro e isso afeta a passagem do alimento que está no estômago para o intestino delgado. Então, isso aqui é uma possível causa. Vômitos também, porque perde muito íons cloro e assim há um aumento do pH. Então, vai perder bastante cloro. Uso excessivo de diuréticos, porque o diurético ele elimina muito ácido pela urina. E dessa forma acontece a alcalose, porque vai saindo ácido e aí fica mais alcalino. Redução da ingestão de potássio e entre outras causas. Agora vamos para o caso clínico, o quinto caso clínico. pH 7,05. Olha como ele é baixo, né? Ele é muito baixo, ó, porque o pH neutro, né, seria de 7,35 a 7,45. E aqui me deu um pH 7,05, ou seja, ele está muito baixo, né? Vamos colocar a flechinha aqui para baixo. Pressão parcial de CO2, 55. Aí eu venho aqui de 35 a 45. A pressão parcial de CO2 é 55, ou seja, aqui está alta. A pressão parcial de CO2 está alta. E aqui, HCO3, 18. De 22 a 26. Então, o bicarbonato ele está baixo, porque ele é 18, né? Então, aqui vamos colocar uma flechinha para baixo.
Então, aqui está bem estranho, né? Porque teve uma alteração tanto na pressão parcial do CO2, como também teve uma alteração do bicarbonato. Então, esse caso, ele é diferente dos outros, tá? Então, eu sei que a pressão dele é baixa, tá? Se o pH é baixo, eu sei que ou é uma acidose metabólica, ou, aqui no quadrinho, uma acidose respiratória. Por quê? Porque o pH está baixo. Só que eu tive uma alteração, tanto na pressão parcial do CO2, que está alta. Então, vamos lá. Pressão parcial do CO2 que está alta. Então, aqui. Tem que ser essa aqui. Por quê? Porque o pH está baixo, tá? E o outro? Me deu que a alteração é no bicarbonato, que deu 18. Então, vem aqui, ó. A alteração no bicarbonato está baixo. Então, é esse aqui. Por quê? Porque o pH também está baixo. Então, aqui me deu uma acidose metabólica e me deu também aqui vem aqui, dos dois verdinhos, uma acidose respiratória. E agora? Qual seria a resposta disso aqui? Primeiro, eu sei que é uma acidose, tá? Porque o pH está baixo aqui. E os dois aqui me deu acidose, olhando no quadrinho. Então, aqui é uma acidose. E vai me dar mista. Por que mista? Porque eu tenho duas disfunções. Eu tenho tanto uma disfunção respiratória, o que vai me dar uma acidose respiratória, e tanto uma disfunção no bicarbonato, o que vai me dar uma acidose metabólica. Então, é a junção dos dois, o que resulta em uma acidose mista. Ela é tanto metabólica como respiratória, porque tem a disfunção, a alteração, tanto na pressão parcial do CO2, como uma alteração também no bicarbonato. Tá bom? Então, aqui nós temos uma acidose mista. Só que é diferente, né? Vamos para o caso clínico sexto. pH 7,7. Olha que pH estranho esse aqui. Então, aqui, 7,35, 7,45. Ele está acima. Então, ele está muito alto, né? Ele é um pH muito alcalino, né? Um pH muito alto. A pressão parcial de CO2 é 31. Então, vem aqui. 35 a 45. Então, tá baixo, tá? Pressão parcial baixo. E aqui eu tenho um bicarbonato 32. De 22 a 26, que seria o parâmetro aqui, ele está 32. Então, aqui ele está alto. Muito bem. Então, vamos agora trabalhar no quadro. Eu tenho um pH alto. Então, vem aqui. pH alto, que é esse. E aqui eu também tenho um pH alto. Então, aqui eu sei que os dois têm um pH alto. Então, aqui só pode ser uma alcalose, né? Certo? Os dois são pH alto. Então, uma alcalose. Agora, ele me apresenta uma disfunção na pressão parcial do CO2, que ele está baixo. Então, vem aqui. Pressão parcial do CO2 e ele está baixo. Então, aqui ele está baixo e aqui eu já tenho que o pH dele está muito alto. Isso aqui me traz uma alcalose respiratória. Porém, o HCO3 dele está alto. Então, eu venho aqui, HCO3 dele está alto. Então, aqui vai me trazer uma alcalose metabólica. Então, como o pH dele é muito alto, ele só pode ser alcalose, certo? Só que ele tem uma disfunção dos dois. Tanto uma disfunção na parte respiratória, porque tem uma alteração do PCO2, e tanto na parte metabólica, porque teve uma alteração, né, no bicarbonato. Então, aqui nós temos uma alcalose metabólica e uma alcalose respiratória, ou seja, nós temos uma alcalose mista. Muito bem, gente. E agora, para finalizar aqui essa aula, a gente vai fazer esse último caso clínico aqui, que ele é bem diferente também. Bom, vamos lá. pH 7,42. Então, aqui eu venho nos parâmetros. 7,35 a 7,45. Olha só, eu tenho um pH normal, tá? Então, aqui está ok. Ok. Agora aqui, pressão parcial de CO2 é igual a 22. Eu venho aqui e procuro pressão parcial de CO2, 35 a 45. Esse aqui é 22, então ele está baixo, certo? Aqui está baixo. E aqui, o bicarbonato,
é 15. Aí venho aqui e procuro de 22 a 26. Então, aqui, ele é 15, então ele é baixo, certo? Então, os dois são baixos. Então, aqui eu tenho pH normal e eu tenho que a pressão parcial do CO2 é 22. Então, vem aqui, ó, pressão parcial do CO2. Ele está baixo, certo? E eu tenho que o HCO3 é 15, que está baixo. Então, vem aqui, ó, HCO3, ele está baixo, que seria esta parte aqui, tá? Muito bem, qual que é o próximo passo? O pH dele está normal, só que aqui está tudo com disfunção nas duas alterações, né? Tanto no gás carbônico como na pressão parcial do CO2. Então, vamos começar aqui pela pressão parcial do CO2. Eu já vi que ele está baixo, né? Se ele está baixo, o pH dele, ele está trabalhando, né? Para que o pH dele fique alto, ó, aqui, certo? E me deu uma alcalose respiratória. Essa aqui, é por isso que ele está baixo, que ele está tendo um pH maior e está me trazendo uma alcalose respiratória, ó, que seria isso aqui. Calma, vamos ver com muito cuidado. O próximo seria o HCO3, que é o bicarbonato, que ele está baixo, certo? Se ele está baixo, o pH dele, ele está trabalhando com um pH baixo também. E isso me traz uma acidose metabólica, que é esse aqui, ó, acidose metabólica. Então, essa acidose metabólica do HCO3 me traz um pH baixo. Então, o pH aqui dele seria baixo, certo? Aqui, pH baixo. E esse do HCO3, isso aqui tinha que ser aqui. Esse é desse, tá, gente? E a pressão parcial do CO2, que ela é baixa, ela faz com que o pH aumente, tá? Então, aqui, ó, pressão parcial do CO2, ela faz com que o pH aumente. Aqui, pH. Então, aqui eu tenho um pH aumentado e um pH diminuído, graças a essas duas alterações. Então, como um pH está aumentado e o outro está diminuído, devido a essas alterações, ocorre uma neutralização aqui. E isso faz com que esse pH esteja normal, certo? Aqui, ó, pH normal. Então, esse mecanismo ele é compensatório. Por quê? Porque a pressão do CO2, que está totalmente disfuncional, e do CO3 também, que teve uma alteração, elas fazem com que um pH, por exemplo, aqui, a pressão parcial do CO2 faz com que o pH aumente. E aqui, no HCO3, a sua diminuição faz com que o pH diminua. Então, como um pH aumenta na pressão parcial do CO2 e no bicarbonato faz com que o pH diminua, então um acaba neutralizando o outro. Um pH diminuído neutraliza o pH aumentado e isso faz com que nós temos aqui um mecanismo compensatório. Nós temos uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória ao mesmo tempo, né? Então, aqui acontece um mecanismo compensatório, tá bom, gente? Bom, e é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês tenham gostado desta aula. Olha, eu tô lá no Instagram, @FAAprender, me segue lá, tá? E aproveita agora também, se inscreve no meu canal, deixa o like, compartilha essa aula com seus colegas de estudo. Não esquece de deixar o seu comentário, que me ajuda muito, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!